Sempre que aparecer alguém muito sábio, muito perfeito, com muitas conexões com além e capaz de resolver todo e qualquer problema da sua vida, por favor, desconfie. Hoje a gente vai conversar aqui sobre a minissérie de 3 episódios João Sem Deus, A Queda de Abadiânia, uma série do Canal Brasil que está disponível no Globoplay mais canais. Eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. João Sem Deus é uma trama de ficção que acompanha aí a queda desse império do João de Deus, acusado de cometer centenas realmente de crimes sexuais e escandalizou o Brasil, né? Essa história acontece sob o olhar de 2 irmãs, Cecília e Carmen, aqui elas são as protagonistas, a gente está conhecendo a história delas, como que isso se relaciona com o João de Deus e com tudo que ele fez, né? Mas as protagonistas são elas. A gente conhece essas 2 irmãs, que assim como muitos fiéis, cruzaram o caminho com esse líder místico, que na época atraía milhares de pessoas de todo o Brasil, muitos de outros países também, para a cidade de Abadiânia, em Goiás. João de Deus oferecia cura, oferecia refúgio, e ele mudou para sempre o curso da vida dessas irmãs, quando ele traumatiza a Cecília, que logo foge para Lisboa, né? A Cecília vai lá em busca de cura, ela tá com um problema de saúde em que ela, eu não lembro se é um tumor ou tal, mas ela perdeu a visão. Ela não tá mais enxergando, tá fazendo todos os tratamentos possíveis, nada se resolve. E aí a Carmen, irmã mais nova, fala, vamos lá ver o João de Deus, ele faz isso, aquilo, outro. E Cecília não tinha nada a perder mesmo, foi. E ela é abusada, né, durante o atendimento e foge para Lisboa depois disso. Já a Carmen, ela se torna uma funcionária da casa Dom Inácio de Loyola, a casa onde João de Deus trabalha, porque, enfim, a gente vai entender como que a Carmen, como assim, a irmã foi abusada, mas a Carmen trabalha lá, né? A Carmen meio que não viu como as coisas aconteceram, a irmã também nunca contou, e a irmã se curou, né? A Cecília, ela se cura dessa cegueira, né, que ela teve. E a Carmen, obviamente, atribui isso ao João de Deus. A Carmen, que já tinha ido para lá com o coração muito aberto, né? E aí acontece isso, ela dedica a vida dela, 17 anos pelo menos da vida dela, à casa Dom Inácio de Loyola. Então a gente acompanha, imagina, a história, como a história do João de Deus aparece, perpassa a vida dessas 2 irmãs. 17 anos depois, a Cecília volta ao Brasil, vem de Lisboa para o Brasil. Durante essa semana, onde as denúncias começam a aparecer, tudo começa ali no programa do Bial e tal, essas denúncias começam a aparecer e é uma semana que antecede a prisão do João de Deus. E ela vai lá, ela faz de tudo pra, enfim, mostrar pra irmã quem é esse cara, o que ele fez, as coisas de que ele tá sendo acusado e tentar salvar ali a família dela. Eu assisti essa série principalmente o começo, né? Porque como eu falei, as protagonistas são as irmãs, mas no começo a gente vê assim, de uma maneira mais ampla e geral, como o João de Deus trabalhava, né? Fazia as curas dele. E aí eu fiquei lembrando muito do Dr. Fritz, né? Não sei se quem é dos anos 90 e viu a TV aberta, em algum momento o Dr. Fritz passou pela sua vida. Porque isso foi uma grande figura, entendeu? Que apareceu ali e era muito falada na televisão, né? Cirurgias espirituais. Que eu nem sabia que era tão cirurgia mesmo, mas corta, né? O João de Deus também fazia isso. Corta, enfia negócio no nariz, tira não sei o que, sai sangue, é todo sangue. Enfim, o Dr. Fritz fazia isso também. Fritz foi um fenômeno ali dos anos 90 e é o nome que diversos cirurgiões psíquicos atribuíram ao espírito que eles alegaram incorporar. O suposto médium brasileiro Zé Arigó teria sido o primeiro a incorporar o Dr. Fritz na década de 50 e muitos outros continuam até os dias de hoje. Tem gente incorporando o Dr. Fritz, que é uma pessoa que não tem nem evidências de que ele realmente tenha existido, que tenha existido um Dr. Fritz de verdade, né? E aí ele tinha cura para ansiedade, para depressão, para câncer, para infertilidade, para diversas síndromes. Tudo que você tivesse problema, o Dr. Fritz, incorporado naqueles médiums, poderia curá-lo. E como eu falei nessa série, a irmã da Carmen, a Cecília, ela realmente se cura. Mas como ela mesma diz, foram testados inúmeros procedimentos dentro da ciência espirituais, inúmeras coisas eles foram feitas ao mesmo tempo. Você não tem como saber o que deu certo, né? Assim, a Carmen decidiu acreditar que foi a intervenção do João de Deus. Mas você não tem exatamente como saber o que deu certo quando você já testou de tudo. Mas a Carmen atribuiu, a cura foi do João de Deus, ela passa a morar na casa Santo Inácio de Loyola, serve por lá, realmente ela é uma das principais, na série, uma das principais pessoas ali que organiza a casa, que faz aquela casa existir, assessora diretamente o João de Deus.
E como eu falei, ele realmente colocava coisas, corte e tal, fazia sutura. Eu nem sabia que era nesse nível as cirurgias espirituais. Mas lembrando na série, porque eu era criança vendo as coisas do Dr. Fritz na televisão, e eu lembro que também tinha um pouco isso nessas coisas do Dr. Fritz, né? De corte, sutura e tudo mais. E você acompanhando as coisas do João de Deus, era vibe de seita mesmo, assim. Tem um outro vídeo aqui no canal sobre as seitas, né? Como se tornar líder de uma seita, que fala diversas seitas e cita o João de Deus. E realmente, assim, a energia era aquela. E ele ficou muito famoso porque artistas e políticos eram muito fãs dele, também foram lá em busca de cura, em busca de aconselhamento. E aí, consequentemente, ajudavam a divulgar, né? Porque são pessoas que são aí conhecidas, celebridades em suas áreas e tal. E ajudavam a divulgar o que o João de Deus fazia, que fazia com que cada vez mais pessoas fossem até Abadiânia. Abadiânia era uma cidade que girava em torno do João de Deus, todo o turismo do local, tinha hotel, tinha loja, tinha bar, tinha tudo, girava em torno do João de Deus. Imagina uma cidadezinha, Abadiânia, que começa a crescer porque um grande líder espiritual leva milhares de pessoas para lá. Então, artistas, políticos também ajudaram muito nessa popularidade do João de Deus, né, de alguém que estava ali explorando fragilidades, era alguém que efetivamente explorava a fragilidade das pessoas. E aí, algumas figuras atuais também passaram pela minha cabeça, tá? Alguns artistas atuais falando de determinados aconselhamentos espirituais ou trabalhos que fizeram, mas eu não vou citar aqui porque advogado é caro, eu sou pobre, então não vai dar para falar, mas assim, reflita. No caso do João de Deus, mais de 300 mulheres denunciaram o médium por crimes sexuais desde 2018. E aí a gente vai acompanhando, né, com essa série, o crescimento no número de denúncias, vai aparecendo um númerozinho do lado, tipo, vai passando o tempo, as coisas que vão acontecendo, principalmente com Cecília e com Carmen, e os numerozinhos crescendo ali com o passar do tempo, né? E como a comunidade e como o João foram reagindo quando o bicho pegou. E aí a Marina Persson, que é a diretora, ela fala num vídeo que está disponível na internet no canal do Canal Brasil, no YouTube, que tem uma entrevista com ela, e ela conta que, obviamente, Carmen e Cecília são personagens fictícios, diversas coisas ali são fictícias, mas essa fuga do João de Deus, por exemplo, é real. Ele realmente, quando percebeu que a polícia estava indo até ele fugiu, ficou num sítio alguns dias até decidir se entregar e tudo mais. Então, assim, muitas das coisas, principalmente relacionadas à figura do João de Deus em si, são reais, que são contadas a partir dessa história de ficção dessas duas irmãs. Mas a história do João de Deus ali, ela é bem realista. E aí essas 300 mulheres, a gente entende o que aconteceu com elas, né? Muitas disseram, já prestaram depoimento ali, fizeram as denúncias do que aconteceu com elas. A gente conhece, né, muitos desses ocorridos através dessas três personagens, que são Cecília, Carmen e a filha da Carmen, que não me lembro o nome agora. E aí são Bianca Comparato, Karine Telles e Maria Clara Strambi. São assim, gente, sério, que atrizes. Que atrizes, Brasil! E aí, segundo a roteirista e co-criadora Patrícia Corso, ela deu uma entrevista ao Felipe Pavão no Portal UOL, e aí ela fala que o interesse da produção não era fazer uma série true crime, né? Que o criminoso é o grande protagonista, que a gente conhece o criminoso desde que ele nasceu e de alguma forma a gente consegue entender por que o criminoso tomou determinadas atitudes. Aliás, séries true crime, eu adoro séries true crime, não tô aqui criticando, mas realmente elas têm um potencial de transformar criminosos em ídolos. Existe isso, assim. E eu não entendo por que muitas pessoas criticam, por exemplo, porque vocês estão fazendo um filme sobre Suzane von Richthofen. Eu não assisti, mas eu vi muita gente criticando que foi feito, quando na verdade, quando a gente vê muitas séries reais, documentais e tudo mais sobre diversos criminosos norte-americanos, porque isso é um grande fenômeno. Eu gosto muito de assistir, acho o máximo, e acho hipócrita a gente criticar que existam no Brasil se a gente consome gringos, sabe? Mas essa não foi a escolha da Patrícia Corso e de toda a equipe que estava ali no João Sem Deus, porque, sim, é um efeito que acontece. Você pode humanizar demais esse criminoso em série, que é um caso do João de Deus. Você pode transformar ele em um ídolo, a depender. No caso do João de Deus, da Suzane von Richthofen, como são casos muito próximos a nós ainda, é um pouco mais difícil. Mas ainda assim, isso pode acontecer futuramente. Então a escolha foi por contar a história das vítimas, né? E a Patrícia Corso fala que a ficção ela tem esse poder de fazer as pessoas repensarem a história e romperem com os julgamentos que já tiveram. Então é esse lugar de entender essas vítimas, porque quando a gente escuta casos assim, né, porque são pessoas que voluntariamente foram até o João de Deus e tudo mais, e demoraram muitos anos a contar porque
né, como aconteceram determinadas coisas, por que elas demoraram tantos anos, a ficção ajuda a explicar o porquê de todas essas coisas, né? Então, porque acaba que você coloca a culpa na pessoa. Por que você foi voluntariamente? Por que você demorou tanto tempo a contar? Isso acontece muito também no país Brasil, principalmente quando a gente está falando de mulheres vítimas, principalmente de mulheres vítimas de agressão ou abusos sexuais, né? No caso da própria Ana Hickman, que a primeira coisa que o marido dela falou é que ela estava bêbada. E aí um monte de gente falando. Então, assim, isso é comum. Então, essa ficção ajuda a gente a rearrumar as coisas e entender exatamente como elas aconteceram. A cena do abuso da Cecília é uma cena muito tensa, porque mostra de maneira muito clara o abuso da fé. A Carmen, ela estava ali, ela tinha muita certeza de que a irmã seria curada, né? Ela foi realmente com muita fé naquele cara, e ela estava na mesma sala onde aconteceu o abuso, né? Nesse momento dessa consulta. Mas ela foi obrigada a ficar de olhos fechados. E o argumento para ela ficar de olhos fechados é que só assim aconteceria a conexão com Deus. E uma pessoa de muita fé, imagina, ela não quer ela ser a culpada daquele tratamento espiritual, não dá certo. Imagina, eu abri meu olho, por isso o tratamento da minha irmã não deu certo, porque a gente não teve a verdadeira conexão com Deus. Então ela fica sempre de olho fechado o tempo inteiro. E aí a Cecília, sendo atendida, é muito tenso também, ela é obrigada a masturbar o João. E o esperma é chamado pelo João de Deus, pelo médium, na série, de ectoplasma da cura. Cara, aquilo me deu muito ódio, assim. Gente, sério. É apavorante. É apavorante. É a única cena mais explícita é o mais explícito que você tem do abuso. Tem algumas outras coisas mais implícitas, que podem ser até um gatilho também, com criança. São implícitas, assim. Inclusive, foi uma coisa muito legal. Acho que foi a escolha da direção, você tem uma atriz mirim ali fazendo, e você tá tudo... A gente sabe o que tá acontecendo, mas aquela atriz não precisou passar por absolutamente nada, assim. Né, até porque imagina, né, você não pode botar uma criança nessa situação. Então, mas você entende, né, então pode ser um gatilho a depender da pessoa que tá assistindo e que já tenha vivido. Mas essa cena da Carmen e da Cecília é muito tensa nesse sentido, assim, gente, meu gato me ama, pelo amor de Deus. Mas é muito tensa nesse sentido, sabe, do abuso da fé, do você tem que ficar de olho fechado para conexão com Deus, o esperma é o ectoplasma da cura, sabe, é surreal. E aí, quando as coisas vêm à tona, é muita gente falando, você não tem mais como esconder. Aí, pessoas como o próprio marido da Carmen, que ela conhece o marido lá na casa do Inácio de Loyola, ela se casa com alguém de lá, alguém que também é muito próximo ao João, ele mesmo reconhece, talvez o João tenha feito essas coisas, mas caramba, ele é homem, né? Ele é médio, ele é espiritualizado, tá? Mas ele no fim do dia ele é homem, né? Fazer o quê, sabe? Ou seja, ele é homem, mas ele também é riquíssimo, com uma mansão, que é até onde eu sei, ele está em prisão domiciliar, numa linda mansão, e super influente na política local, real, assim, o que explica muita coisa. E isso é verdade. Riquíssimo, mansão, e foi por muito tempo influente na política local, até as coisas virem à tona e ele não ser mais interessante para a política local. Com 3 episódios, como eu falei, João Sem Deus, A Queda de Abadiânia, tem direção de Marina Persson, disponível no Canal Brasil, no Globoplay, mais canais. Recomendo fortemente para conhecer melhor essa história de um ponto de vista das vítimas. Esse vídeo saiu primeiro para apoiadores, então se você quiser nos apoiar por apenas R$5 por mês, um vídeo por semana, clica aqui no link da descrição do Apoia-se, vai ser muito, muito importante para esse trabalho continuar acontecendo. Não pode ajudar financeiramente, por favor, nos siga também nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição. Vou adorar te conhecer e ter você lá conhecendo mais e curtindo o trabalho. Beijos e até a próxima.